Ok, bom dia. Então, eu acho que hoje eu vou começar a falar sobre o CODIGERGE. Quer dizer, eu acho que vocês vão levar um susto, mas vocês, segundo a gente colocou antes, né, deveriam ter adquirido o CODIGERGE, né? Então, o código é importantíssimo para o seu concurso, né? É o CODIGERGE, Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. O CODIGERGE, portanto, tem um poder normativo, né? Quanto à divisão e à organização, funcionamento do Estado do Rio de Janeiro, no que tange a parte judiciária, ou a função judiciária. Muito bem. Eu vou dar um macete para vocês, como você estudar o CODIGERGE. Não é simples, é muito normativo. Evidentemente que quem nunca estudou direito não sabe, mas também quem estudou também não sabe, né? Poucos advogados conhecem o CODIGERGE. Exigir isso de vocês é meio que covardia, porque é umas normativas chatas, eu recomendo, reconheço, é muito chato mesmo, tá? Mas é o que vai cair na prova, né? Então não tem jeito, a gente tem que dar uma lida superficial. Agora, tem um macete também para você entender essa organização, essa divisão. É um macete muito bom, chama-se buscar na internet, né? Lá nós temos o YouTube, clica lá, uma porção de aula de CODIGERGE, aí você assiste uma aula, assiste outra, passa o dia se divertindo, só assistindo aulas no YouTube, porque você ali, cada um fala uma coisinha, fala outra, no final você tem uma noção melhor sobre, afinal de contas, essa divisão, essa organização, esse funcionamento, essa administração do sistema, vamos chamar assim, judiciário. Pois bem, vamos tentar mais ou menos iniciar dando para vocês uma noção do poder judiciário, né? Como um todo. Como é que funciona esse poder judiciário no Brasil todo? Lá em cima, anotaram aí? Olha o macete do YouTube. Olha, eu mesmo assisti umas aulas, cara, dentro do YouTube, para ver como é que eles têm abordado essa questão. E hoje, cara, sensacional. Eu vou falar, mas também vou dizer, olha, assiste lá no YouTube, que é muita coisa boa mesmo. Hoje em dia, o que tem de gente, agora, dá uma olhada, vê quem, né? Mas praticamente 99% de quem está dando essas aulas no YouTube são pessoas qualificadas, que estão com uma boa vontade. É muito legal. Então o YouTube vai me ajudar bastante. Muito bem, então lá, organização do Poder Judiciário. Lá em cima, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. Esses ministros são nomeados pelo presidente. Já começou a sacanagem, né? Porque, o presidente do partido tal, né? Nomeia os ministros, aí já viu a farra do boi, né? Faz, o ministro tem certo. Bom, deixa para lá. Então, o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros, eles são, na verdade, chamados guardiões da Constituição Federal. E qual é a Constituição Federal atual, vigente? É a Constituição de 5 de outubro de 1988. Então, a Constituição Federal, ela inaugurou um novo sistema. Então, está aqui o Superior Tribunal Federal dizendo
o que é a Constituição, interpretando a Constituição, né? Tanto é que a Constituição diz a homem e mulher podem se casar, mas ela interpretou que o homem também pode casar com homem, mulher também pode casar com mulher. Interpretação. Isso vem muito dos usos e costumes, não tem nenhuma patologia nisso. É uma questão de interpretação. Chama-se mutação constitucional, ou seja, não mudaram as palavras, mas mudou a interpretação delas. Então, a Constituição ela mudou não nas suas palavras, mas quanto à sua interpretação. Mutação constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal é que julga todas as questões de ordem constitucional. Ao lado dele aqui, mais ou menos nessa altura, nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Aí que vale a pena nós falarmos sobre o que é jurisdição e o que não é jurisdição. E, na verdade, o Supremo Tribunal, ele julga. Portanto, ele é um órgão jurisdicional, porque ele julga. E jurisdicional é dizer a justiça, dizer o direito. O órgão, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele não trata disso. Ele é um órgão administrativo. Ok? Abaixo do Supremo Tribunal Federal, nós começamos com... Está aqui, o Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Ele vai ter a sua jurisdição nas leis federais. Eu diria mais, as leis infraconstitucionais. O Superior Tribunal de Justiça vai estar acima do Tribunal de Justiça, onde vocês, se Deus quiser, vão trabalhar. E abaixo do Tribunal de Justiça estarão os juízes. Sabe aquele juiz que está togado, de preto, andando lá dentro, né, da vara, né? Esse juiz, ele é um órgão. Por incrível que pareça, isso é estranho a vocês, né? Ele é um órgão. Quando o juiz está trabalhando, não é ele, a pessoa, Manuelzinho, que está falando. Quando o juiz está trabalhando, ele é um órgão do Poder Judiciário. Ele é o órgão. Portanto, quando ele fala, quem está falando é o Estado. Então, o juiz, quando se fala aqui, não está se falando da pessoa física, da pessoa do juiz, não. Está se falando da representatividade organizacional dele. O juiz é o órgão. O juiz é o Estado. Portanto, quando o juiz fala, quem fala é o Estado. Mas se você não estiver satisfeito com o que ele falar, você pode recorrer ao Tribunal de Justiça. Lá no Tribunal de Justiça, você não vai encontrar o juiz, você vai encontrar o desembargador. Desembargador, que é uma instância maior. Eu diria que o juiz está em primeira instância. Em grande maioria das questões, elas são levadas primariamente ou originariamente à primeira instância, ao juiz. Existem certas situações jurídicas que são resolvidas de imediato, já começa daqui, do Tribunal de Justiça. Outras começam daqui. Então, quando eu digo juízes, eu estou dizendo que estão bem baixinho, na primeira instância, ele é um órgão. Se você não estiver satisfeito com o que ele decidir, você pode recorrer ao Tribunal de Justiça, que tem os desembargadores, que são os juízes que ascenderam a esse cargo. No Rio de Janeiro, nós temos 180 desembargadores. Muito bem. Vamos continuar
passeando um pouco sobre essa organização do Poder Judiciário Nacional. Então, quando você vê que tem um Tribunal de Justiça, você logo vê abaixo o Superior Tribunal de Justiça, você vê logo abaixo o Tribunal de Justiça, vê logo abaixo os juízes. É neste âmbito que vocês vão trabalhar. Vamos só dar uma lembrança aqui dos tribunais superiores. Tribunal Superior do Trabalho, abaixo dele vem o Tribunal Regional do Trabalho, abaixo dele vem o Juiz do Trabalho. Portanto, no mesmo nível que o juiz daqui. Temos outro Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Abaixo do Superior Tribunal Eleitoral nós temos o Tribunal Regional Eleitoral. Abaixo deles nós vamos ter os juízes nas suas juntas. Ainda no mesmo nível daqui, primeira instância. Temos também outro Tribunal Superior, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, agora Tribunal Superior Militar, tá? Superior Tribunal, abaixo dele vem o que? Os tribunais militares. E abaixo do Tribunal Militar nós temos o que? Os juízes militares. Então, o juiz estadual comum, que pode ser o que nós chamamos comum, né? Vou deixar para falar depois, que pode ser o estadual, o juiz estadual, e pode ser o juiz federal. A gente fala aí, depende da matéria. Eu não quero encher muito a cabeça de vocês perguntando. O que é o juiz? Você vê um juiz, pode ser um juiz federal, pode ser um juiz estadual, né? Dependendo da matéria, vai ser um que vai julgar, outro que vai julgar outra matéria. Bem, então, nós temos aqui os juízes, primeira instância. O juiz do trabalho, primeira instância. Juiz eleitoral aqui, primeira instância. Juízes militares, primeira instância. Muito bem. Quando você não está satisfeito com as decisões dos seus juízes, você fará uma linha para cima, você vai recorrer, não é verdade? Recurso. Você está falando de recurso? Recorrer a quem? Ao Tribunal de Justiça. O juiz do trabalho, quando ele dá em primeira instância e você não concordou, você recorre para o Tribunal Regional do Trabalho. Mesmo assim, o eleitoral e os militares. Mas, dependendo da matéria aqui do Tribunal de Justiça, quando nós tivemos aqui o acórdão, você lembra o acórdão? Porque aqui no juiz nós vamos ter, se lembra? Sentença, se lembra? Sentença. Mas aqui, como é um grupo, é o acórdão, tá certo? Então, se você tem uma sentença e não gostou, tu recorre ao tribunal. E tem então aqui uma nova decisão, que seria um acórdão. Agora, veja, se esse acórdão, ele tem matéria, caiu o meu negócio aqui. Se essa matéria aqui é uma matéria constitucional, você vai recorrer a quem? Ao Supremo Tribunal Federal, porque ele fala sobre a Constituição, ele interpreta a Constituição. Se no Tribunal de Justiça, ou aqui embaixo também, a matéria, desculpa, aqui em cima, for a matéria de leis federais, né, você vai ter que recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Quando você recorre ao Tribunal Superior de Justiça, é através de um recurso chamado recurso especial.
Quando você recorre ao Supremo Tribunal Federal, você recorre através de um recurso chamado recurso extraordinário. Beleza? Muito bem. Estou dando aí umas visões rápidas e que vocês devem entrar nisso devagar para não machucar, sabe o que é? Mas dá uma lida, verifique. Eu estou falando primeira instância, subiu, segunda instância, tá legal? Não tem terceira instância não, pelo amor de Deus. Muito bem. Bom, eu acho que mais ou menos esse panorama aí nos leva à seguinte observação. Presta atenção. O seu concurso, ele não vai falar de militar. Esquece os militares. Ele não vai versar sobre questões eleitorais. Esquece essa história aqui. Ele não vai falar sobre trabalho. Então, esquece essa história aqui. Ok? Nós vamos ficar limitados aos juízes e ao Tribunal de Justiça. Porque o Superior Tribunal de Justiça é uma outra questão. E o STF também é outra questão que não nos interessa aqui nesse momento. Então, o que vocês vão estudar, na verdade? A organização do Tribunal de Justiça, suas competências, etc., que inclui, inclusive, os juízes estaduais de competência comum e os federais também. Então, vamos ficar por aqui, é só o que interessa a gente. Bem, no artigo 1º, o CODIGERG, quer dizer, ele não é uma lei porque tem força de lei. Mas, na verdade, o CODIGERG é uma resolução. Ele tem uma força de lei, mas ele é uma resolução. Isso não interessa discutir qual a diferença de uma resolução e uma lei. Mas, na verdade, quer dizer, lei, ela tem uma generalidade, né? Ela é abstrata. Não é uma lei só para o Silas Melo. Ou uma lei só para o Manelzinho. Não. As leis são gerais e são abstratas. E sendo geral e abstrata, eu digo que isso é uma lei. Se tiver alguma normativa que não tem essa abstração, não pode ser lei, pode ser até mesmo uma resolução. Ok? Bem, são temas, gente, que vocês me perdoem, são tão difíceis de serem abordados para quem nunca estudou direito, né? Mas acho que nós, de alguma maneira, vamos pouco a pouco ajudando você. Não esquece, eu quero repetir aqui, eu estou aqui para ajudar. Então, deixa eu tirar óculos para ficar mais bonito. Olha só, preste atenção. O YouTube apresenta muitas aulas. Organização judiciária, CODIGERG, tem aulas sobre custas judiciais. Gente, vai lá, cara. E lê aquele negócio, assiste aquilo, anota, me pergunta pelo Facebook, me pergunta pelo meu e-mail, não é? Que eu já dei para vocês, drsilasmelo@gmail.com, e aí você vai ganhando densidade dessa noção importante. Mete a cara em português. Eu vi no YouTube uma aula de português espetacular, depois posso dar o nome para vocês. Tem uma professora, eu até anotei nela, olha, professora Karina Jacques. Ó, Karina Jacques. Tem um tracinho, CODIGERG. Dá uma clicadinha nisso no YouTube, tem uma aula enorme, muito boa, ela é ótima, excelente. É uma ideia que eu estou dando para você. Existem outros também, tá? Eu acho que ela vai ficar até satisfeita quando eu souber que eu falei o nome dela aqui, tá? Mas, quando eu entrei aqui, eu falei, vou ajudar essa turma. Então, essa é a forma que eu tenho. Falo um pouco, não dá para entender muito bem, eu sei disso, porque a coisa é complicada para quem nunca teve noção de direito, né? Falo até coisa que tecnicamente não é tão perfeito, mas é a maneira que eu faço das pessoas poderem entender um pouco, né?
Eu vou lá no YouTube, tem muita coisa boa, não esquece não. Bem, o artigo 2º do Código, ele fala assim, ó. Eu acho que vocês estão com o Código na mão, né? É lá, hein? São órgãos do Poder Judiciário. Então, do Estado, né? Então, olha só. Ele diz que são órgãos do Poder Judiciário do Estado. Significa que se há um Poder Judiciário do Estado enorme, você vai dividir isso em órgãos. Tá certo? Então, um órgão que ele está dizendo aqui, apagar isso de novo, ai meu Deus, o órgão aqui nós temos o primeiro órgão do Estado, hein? Estado. O que eu falei antes foi do Brasil todo, né? Do Estado. Começamos aqui com o Tribunal de Justiça, aonde vocês, se Deus quiser, vão passar. Tribunal de Justiça, TJ. Outro órgão, tá aqui, ó. Juízes de Direito. Juízes de Direito. Juízes de Direito. É órgão. Tribunal do Júri. É órgão. O Conselho de Justiça Militar é órgão do Estado também. E aqui, os juizados especiais e a turma recursal. Sabe que eu estou falando para vocês? É que todos eles são de primeira instância. Ou seja, naquela ordem, de cima para baixo, eles estão deitados. Eu vou até fazer, sabe o que? Eu vou fazer melhor, sabe, gente? Eu vou colocar aqui, ó, lá embaixo, ó, aqui, ó, primeira instância. Baixinho, lá embaixo, se lembra? Lá embaixo. A gente repete, olha lá, até é bom para gravar. TJ, juiz, são órgãos do Estado, né? Juiz, Tribunal do Júri, o tal do Conselho de Justiça Militar, e aqui, Conselho de Justiça Militar, e aqui também, nesse mesmo nível de primeira instância, tá? Eu vou colocar aqui os juizados especiais e as turmas recursais. Vocês estão com o Código aí, né? Está no segundo artigo, né? Artigo número 2, recursais. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que no órgão do Estado, nos órgãos do Estado, você vai verificar que estão na primeira instância, aqui baixinho, juizados especiais, o juiz, tribunal do júri e o Conselho de Justiça Militar. E aqui no segunda instância, nós temos o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça é o único órgão de segunda instância no Estado. Porque no Estado, todos os outros demais órgãos são de primeira instância. Então, primeira instância, lá embaixo, vamos lá. Juizado especial, juiz, tribunal, conselho. Segunda instância, Tribunal de Justiça. Qual é o único órgão de segunda instância
que faz parte dessa organização do Estado? É o Tribunal de Justiça. Muito bem. Mas o que eu quero agora falar um pouquinho sobre, para ter cuidado quando falar em dois, falar em tribunal do júri e quando falar em turma recursal. Por quê, gente? Porque quando eu vou falar de vocês de turma recursal, de recursos, portanto, dá a impressão que o juizado especial, aquele que você chamava antigamente de juizado de pequenas causas, tal, que hoje é juizado especial, civil e criminal, que quando você tem uma decisão desse juiz, você recorreria aonde? Ao Tribunal de Justiça. Não, não é isso. Você não recorre lá, você recorre aonde? A turma recursal. Então, esse órgão, que é um órgão recursal, é composto também por juiz de primeiro grau. Então, quando falar juizado especial recorre para a turma, eu estou recorrendo para cima, eu estou recorrendo para o mesmo nível. Então, a turma recursal é a primeira instância, os juizados especiais, primeira instância, o juiz, primeira instância, o conselho, primeira instância, e o tribunal do júri. Não dá uma sensação de tribunal, coisa lá em cima? Não dá? Não, cuidado. O tribunal do júri é primeira instância. A grande questão é que o tribunal de júris só julga crimes contra a vida, homicídio, tal, morte, tal. Então, o tribunal de júris é a primeira instância. Se alguém quisesse dar uma pegada em vocês, ele diria numa questão, dizendo, primeira instância, tal, são os juizados especiais, o juiz e o conselho. E na segunda instância, nós temos o tribunal do júri, temos as turmas recursais, nada disso. Na organização judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a primeira instância, está tudo aqui, juizado especial, turma recursal, composto por juiz do mesmo grau, conselheiro, conselho, está aí o tribunal do júri. Esse nome tribunal do júri é porque tem um rito especial, né? Esse tribunal do júri, ele é composto por juízes todos de primeiro grau, tudo é primeiro grau. A questão é que aqui se julga crimes contra a vida. Entenderam que na organização judiciária do Estado, embaixo temos a primeira instância, todos esses, e a segunda instância, Tribunal de Justiça. Tudo é a organização do Estado, judiciária do Estado. O artigo que eu quero comentar com vocês é o artigo 5º da Constituição, do CODIGERJ aqui, tá? É o artigo 5º. Quer dizer, ele vai dividir o Estado, ele divide o Estado em regiões, em comarcas e tal. Eu acho que dessas todas que a gente deve discutir, a gente vai falar também sobre comarcas. Tá? Nós temos então aqui uma região, e eu vou chamar isso de uma comarca. Quero dizer para vocês que esta comarca, ela corresponde a um município. Vamos chamar o município de Campos. Exemplo. Então diz aqui que a comarca, no artigo, cada comarca compreenderá um município, desde que contíguos pode ser mais. Então, veja, olha só. Um município, ele é grande pra caramba. Então, ele comporta perfeitamente, uma comarca. Por quê? Deixa eu anotar aqui, porque eu estou colando aqui para não falar
muda bobagem, né? Pelo amor de Deus. Para que eu tenha uma comarca, que esse município corresponda à área exatamente de uma comarca, eu preciso ter, eu anotei aqui, olha só, como população, tem que ter pelo menos 15 mil habitantes. Vai anotando aí. Para ser uma comarca, esse município, ele tem que ter, para que esse município corresponda a uma comarca, ele tem que ter 15 mil habitantes. Ele tem que ter eleitores, né? Claro que os eleitores são 8 mil eleitores, os outros não são eleitores ainda, né? Ele tem que ter uma arrecadação de tributos com uma arrecadação de pelo menos 3 mil salários mínimos. Para ter uma arrecadação que justifique que este município corresponda a uma comarca. Ou ele tem que ter uma atividade jurisdicional, no caso de ações, vamos chamar isso de ações judiciárias, de pelo menos 200 ações por ano. Então imagina que esse determinado município de Campos, ele tenha, e na verdade tem, né? Ele tem mais de 15 mil habitantes, mais de 8 mil eleitores, esse município tem uma arrecadação maior que 3 mil salários mínimos, esse município ele tem mais de 200 ações que entram lá nos fóruns da vida por eles lá. Portanto, esse município, cara, tem uma densidade que justifica ser chamado isso de uma comarca. Mas imagina que você tem um determinado município X, né? Município X, que não tem tudo isso. Ora, se não tem tudo isso, eu vou ter que juntar aqui um município tal, com outro município tal, com outro município tal, em que o somatório desses municípios chegue a esse limite mínimo. E aí sim, eu poderia dizer que nesse caso, a comarca, ela é formada ou dividida por 3 municípios, ou mais. Quantos municípios formam uma comarca? Depende do número de habitantes, depende do número de eleitores, da arrecadação tributária, do número de movimentações judiciais, apurando, etc. Então, o município de Campos, por exemplo, ele já tem isso. Então, o município de Campos corresponde a uma comarca. Comarca de Campos, comarca do Rio de Janeiro, comarca de Friburgo, comarca... Entendeu bem? Ok. Se essas são cidadezinhas menores, municípios menores, tem que juntar alguns para formar uma comarca. Deu para mais ou menos entender? Isso é chato, né, gente? Muito chato mesmo. Muito chato mesmo. Quando você acabar de me ouvir aqui, aí você corre para o YouTube e vai assistir a aula disso aí também, tá, cara? Cada um fala um monte de coisa, cada um fala um pouquinho, e você vai pegar isso de tanto ouvir, não é verdade? De tanto ouvir. Pois bem, então, eu paro nesse momento aqui no artigo 12 do CODIGERJ, tá? Apenas para que você dê uma descansadinha, né? E vai pegar o CODIGERJ, dá uma leitura bem devagar e assiste às aulas do YouTube. Estou dizendo a vocês isso, por quê? Porque quando foi, eu acho que foi anteontem, sei lá, um dia desse aí, de madrugada, eu estava no YouTube buscando as aulas mesmo que eu tinha dado, para ver como é que elas estão lá editadas. Achei, graças a Deus, estão todas lá. Mas eu vi também que várias aulas sobre custas judiciais. Isso eu queria que vocês buscassem no YouTube. Aulas de custas judiciais. E aulas de CODIGERJ. Eu assisti a aula, como eu te falei, da Karina Jacques, e gostei muito, tá? Eu achei, poxa, bacana, se a turma que estiver interessada, vai dar uma lida, vê a minha aula aqui, tem uma noção geral, pega ela, vê também, a aula dela está muito grande, excelente aula, e custos judiciais.
É uma forma que você tem de ficar, em vez de ficar horas lendo alguma coisa, que às vezes você não consegue entender muito bem, vocês devem assistir às aulas. Eu sempre recomendo a seguinte fórmula de aprendizado do direito. Você lê a lei, vai ficar cheio de dúvidas, você achando um imbecil diante daquela lei. Aí você recorre para aulas e doutrinas sobre aquela lei. Depois que você assistir aquelas aulas e doutrinas sobre a lei, você volta para a lei de novo. Quando você voltar a ler, você vai ter uma surpresa, cara. Vai estar, pô, agora eu estou entendendo. Entendeu? É assim que você vai conseguir vencer, tenho certeza absoluta. Tá? Muito bem, gente. Então eu vou dar um descansozinho, tomar aí um cafezinho, sei lá, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta para dar outras complementações. Ainda faltam bastante coisa. Tá legal? Um abraço. Eu vou descansar, vocês vão para o YouTube. Fui.